Graça e paz do Senhor seja com todos nessa noite. Para os maiores, as crianças maiores, nós sempre damos a recomendação que eles estejam conosco aqui no templo e fazendo anotações a respeito do sermão, desenhando o sermão. Pais têm uma rica oportunidade, está também conduzindo seus filhos nisso. Eu sei que já tem gente que não é criança que está anotando o sermão e está desenhando também. Então, essa é uma prática valiosa e piedosa para que a gente guarde as informações que a gente aprende no sermão dominical. Nessa ocasião, nós estamos recebendo o pastor Leandro Lira, ele está conosco desde ontem, falou para as famílias ontem à noite. Tivemos uma boa palestra falando da importância da igreja na vida da família cristã. Pastor Leandro é ministro do Evangelho e pastor efetivo na Igreja Congregacional da Macaxeira. Está conosco para compartilhar a palavra de Deus. O servo do Senhor tem o tempo que achar necessário nessa noite. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Antes de passarmos à exposição, permitam-me 2 momentos rápidos. O primeiro, mais uma vez, expressar uma palavra de gratidão ao Senhor pela forma como Ele tem nos abençoado, a mim e a minha família, nestes 2 dias que Ele tem permitido estarmos em comunhão com vocês. De fato, sido bem recebidos, com grande carinho por parte dos irmãos. Nós sabemos que é o Senhor que faz isso. De fato, nos sentimos em casa. Mas também quero cumprir a minha responsabilidade de deixar registrada uma palavra de gratidão também de nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional, no bairro da Macaxeira. Toda a igreja mandou um abraço carinhoso para vocês. Vocês se lembram, mas parte da nossa igreja esteve aqui presente. Posse, em Thomas, foi mês passado, não me falha a memória. Dito isso, irmãos, eu quero convidá-los a ficarem de pé, aqueles que puderem, e abrirem comigo as suas Bíblias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, que nós vamos ler e meditar do versículo 33 ao 36. Romanos, capítulo 11, versos 33 ao 36. Nós vamos ler a palavra do Senhor e em seguida vamos levar a nossa voz, o nosso coração a Ele em oração, e os irmãos podem sentar. Talvez a minha leitura seja diferente um pouquinho da sua versão. Então, que eu estou utilizando é a Nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor assim nos diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? O versículo 36 então nos diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Em tua presença estamos, ó nosso Senhor e Deus, Pai bendito. Aqui estamos cercando a tua palavra, porque o Senhor é o centro deste culto e a tua voz é o que nós queremos ouvir nesta noite. Por isso, suplicamos a ti, ó Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, as palavras da minha boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis perante a tua face, ó nossa rocha e nosso Redentor. Senhor, fale com o teu povo aqui reunido, Senhor, alimente as ovelhas que pertencem ao Senhor. Também o Senhor traga salvação, segundo a tua vontade soberana, que o Senhor desvele, tire as vendas dos olhos daqueles que ainda não professam o teu nome
de modo que possam contemplar as maravilhas do teu evangelho. Assim, Deus, nós humildemente suplicamos a ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, podem sentar, por favor. Meus irmãos, o conhecimento de Deus é alvo da especulação e da curiosidade dos homens ao longo da história. Os homens querem, de alguma forma, adquirir, em algum grau, conhecimento de Deus, várias razões, várias motivações. Entretanto, os homens tentam fazer isso desrespeitando o princípio fundamental da fonte do conhecimento de Deus, é o próprio Deus. Os homens prezam aquilo que Deus revela acerca de si mesmo na sua criação. Os homens desprezam aquilo que Deus revela de si mesmo em sua palavra. Os homens desprezam aquilo que Deus revela acerca de si mesmo na pessoa bendita do seu Filho, o Emanuel, Deus conosco. Entretanto, nós estamos aqui nesta noite para conhecer um pouco mais do Senhor. Como igreja, sermos beneficiados por este conhecimento. Porque Deus, ele se revela a nós homens com um propósito específico. Primeiro, para que nós possamos conhecer. E esse conhecimento de Deus que é gerado em nós a partir da sua autorrevelação produz em nós algo inevitável: adoração. E é exatamente isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Esta pequena porção do final do capítulo 11 da Epístola aos Romanos é muito conhecida da igreja. É a conhecida doxologia, momento de adoração do apóstolo Paulo, a qual nós vamos, se Deus assim permitir, a piedade de nós vamos meditar expressão por expressão e entender não só o que está acontecendo na vida deste homem, não só o que o Espírito Santo está trazendo a nós em termos de revelação, como também qual é a relevância, qual é o impacto que essa revelação de Deus e essa adoração a qual eu e você somos convocados todos os dias, não só quando nós nos reunimos em culto, que diferença de fato isso faz nas nossas vidas. Mas para que nós possamos meditar sobre esses versículos, precisamos voltar um pouquinho, entender o que está acontecendo nesta carta escrita à igreja de Roma. Meus irmãos, a carta aos Romanos é um tratado sobre a justificação pela graça mediante a fé. Paulo, que havia sido um dos maiores perseguidores da igreja cristã, agora é um pastor, e ele está sendo chamado pelo Espírito Santo para escrever uma carta a esta igreja que está inserida na capital, no coração do Império Romano, o império que estava em vigor naquela época, nos seus dias. E embora essa igreja na cidade de Roma não tenha sido fruto direto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, o Senhor colocou um amor especial no coração desse pastor por esta igreja, de modo que o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, desejava contribuir para o crescimento da fé desses irmãos. Inclusive, ele chega a dizer no capítulo 1 desta carta que ele tem desejo de visitá-los. Então, o Espírito Santo vai usar o apóstolo Paulo para contribuir para este crescimento da fé da igreja, para a sua edificação, para a sua instrução. E esta igreja que é alvo desta carta, é importante você saber disso, ela era composta por dois grupos de pessoas, gentios, mas também os judeus. E na sua escrita, Paulo então vai fazer uma distinção, uma antítese entre lei e graça, entre a teologia das obras e a teologia da fé. E o argumento do apóstolo Paulo para falar sobre esses pontos importantes da fé cristã não é pessoal. Se você lê os versículos e os capítulos anteriores a este capítulo 11, você vai observar que o coração e a mente do apóstolo Paulo estão permeados, recheados pela escritura do Antigo Testamento. Paulo vagueia pelo Antigo Testamento de Gênesis, falando sobre Adão, falando sobre os patriarcas. Ele vai passar por todo o Pentateuco, pela lei, por Moisés. Ele vai também passar pelos livros históricos. Ele vai se referir a Elias. Ele vai, na sua escrita, mencionar vários profetas do Antigo Testamento, Isaías, Oséias, Joel, até os Salmos estão presentes na escrita
desta carta. E eu falo isso para frisar que, se você observar, praticamente as palavras do apóstolo Paulo não são deles, não são dele, mas são, na verdade, uma extraordinária exposição da história da redenção. E nessa exposição que o Espírito Santo conduz o apóstolo Paulo, será revelada uma tensão. E a tensão é esta: a capacidade humana em se rebelar contra Deus e tentar fazer oposição contínua a Deus. Essa é a tensão. Ainda que essa rebeldia leve essa humanidade caída a uma condição de desgraça total, conforme nós vamos encontrar no capítulo 1 ainda de Romanos, quando Paulo diz que a ira de Deus se revela contra os ímpios, contra aqueles que se rebelam contra Deus. Deus os entrega às suas próprias paixões, de modo que a sua ira, ou seja, a ira divina, vem sobre eles, e essa ira é santa, ela é justa, de modo que ninguém está isento desta santa e justa ira de Deus. Nem gentios e nem judeus. Todos aqueles que se rebelam contra Deus são passíveis de sua santa e justa ira. O cenário que o apóstolo Paulo está descrevendo, e ao mesmo tempo ele está enxergando, é um cenário de juízo, de morte. E se não houver nada que mude esse cenário, é assim que a humanidade permanecerá. Portanto, essa tensão gera uma necessidade. É necessário que haja uma fonte de reconciliação entre o homem pecador, o homem caído, o homem rebelde e Deus. Então, ainda cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos apresenta que esta reconciliação, que havia sido perdida em Adão, ela foi perfeita e plenamente resgatada em Cristo, segundo e o perfeito Adão. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que esta salvação ela não pode ser obtida por outro meio, senão pela fé. Não é pelas obras, não é pelos méritos pessoais das pessoas, mas é exclusivamente pela fé. O argumento é esse: colocar o mérito da salvação nas obras humanas, além de ser insuficiente, ou seja, além de não produzir salvação, é uma profunda desonra e afronta a Deus. Ao passo que o correto entendimento acerca do poder da graça, mediante a fé, tributa, concede, dá glória a Deus. Então a conclusão é essa: se por um lado o salário do pecado é a morte, por outro lado, Cristo morreu no lugar daqueles que, pela fé em seu sacrifício, agora estão unidos a ele, por sua morte e por sua ressurreição. E uma vez, segundo ainda esta carta, justificados pela fé, nos méritos não mais pessoais, mas nos méritos da obra de Cristo, nós temos paz com Deus. Encontramos isso no capítulo 5. De maneira que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma pode, no presente ou poderá no futuro, nos separar deste tão grande amor de Deus demonstrado para com o seu povo, como nós encontramos na declaração belíssima e conhecida do capítulo 8. Mas afinal, o que foi que motivou Deus a fazer tudo isto? Nós encontramos a resposta no capítulo 9. Segundo o Espírito Santo, Deus fez isso por sua vontade soberana de resgatar seu povo de entre todas as nações. E aí eu volto a dizer, não apenas Deus, mas também gentios. Percebe a importância da escrita desta carta para esses dois públicos distintos, agora unidos pelo Evangelho? A vontade soberana de Deus fez desses dois povos um único povo, debaixo do seu pastoreio, num único aprisco. De modo, segundo o capítulo 9, essa obra é tão soberana, tão eficaz e tão profunda, que não depende de quem quer e nem depende de quem corre. Todo o esforço humano não foi e não é capaz nem de obter a salvação, nem tampouco de impedir. Não há esforço humano capaz de impedir o cumprimento deste sublime propósito de Deus em salvar. Em toda a dureza do coração hebreu,
foi capaz de impedir o Senhor de obter êxito no seu plano de salvação. O Senhor Deus salva e o seu plano de redenção é magnífico. É soberanamente perfeito. Daqueles que ele decidiu salvar, segundo esta carta, ninguém ficará de fora. Nem judeus, nem gregos. Por que fiz esse rápido panorama com vocês, igreja? Porque é diante de toda essa revelação extraordinária. Se por um lado há o cenário tenebroso, terrível, deprimente da ação do pecado no coração humano, por outro lado, o apóstolo Paulo, ele é surpreendido pelo tamanho da soberania, do amor, da ação divina no plano da redenção. Como ele é poderoso para vencer todas as barreiras e todo o mal que o pecado trouxe no coração humano, de modo que aqueles que ele decidiu salvar, ele salva, não há resistência para isso. Deus soberano é esse. Essa tensão entre rebeldia e soberania, só há um vencedor, Deus. Então é isso que eleva o coração, a alma do apóstolo Paulo a adorar a Deus. A esta doxologia que agora nós passaremos a observar, a meditar, expressão por expressão. Olhe para a sua Bíblia, por favor, a primeira parte do versículo 33. O texto nos diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira partícula desse versículo, O Senhor já nos disse no Evangelho que nem iota sua lei cairá. Nenhuma palavra, nenhum acento está na Escritura à toa. Essa partícula não está aí à toa. É uma interjeição de exclamação, de admiração, de espanto. O apóstolo Paulo está profundamente impactado, irmãos, com tudo aquilo que está sendo desvendado aos seus olhos. Certo teólogo diz que é fácil enxergar o que está acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele diz que a figura que ele consegue contemplar quando olha para este versículo é a figura de um viajante que vai subindo um monte íngreme e que chega ao alto desse monte, ao pico, depois de uma escalada cansativa. E então olha para a base desse monte que até então era obscurecida e ondas de energia vão sendo liberadas e agora não há mais nenhuma escuridão. Tudo está muito claro, tudo está muito iluminado por essas ondas de luz. E então, aquele viajante olha e consegue ver a extensão da obra de Deus no seu plano de redenção. Uma interjeição de exclamação. Profundidade da riqueza. E aqui nós temos, junto com essa interjeição, substantivo, que pode também ser traduzido para a língua portuguesa, abundante exuberância, tanto da sabedoria, ou seja, a capacidade que Deus tem em sua sabedoria de usar os melhores meios para os melhores e perfeitos fins. O apóstolo Paulo, em sua adoração, cheio do Espírito Santo, passa a reconhecer, a confessar os atributos de Deus, os emblemas de Deus, as características que definem Deus, que se auto-revela. O apóstolo Paulo está trazendo para nós, como igreja, Deus é infinito, mas ele também é todo sábio. Não há como medir, é isso que o Espírito Santo está nos ensinando, está ensinando aquela igreja. Não há como descrever a abundância da sua perfeição. A maneira como esse Deus infinito e todo sábio lida com a sua criação, ela é profunda. De modo que essa sabedoria divina, que pertence exclusivamente a Ele, acaba por se tornar um bem, pelo qual nós somos enriquecidos como seu povo, como sua igreja. E a plenitude dessa sabedoria divina, a plenitude da profundidade desta sabedoria, profundamente rica, reside na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ainda escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 24, vai nos dizer: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa sabedoria, ela é profunda, ela é exuberante, mas assim também é o conhecimento de Deus. Em seus desígnios, Deus age com sabedoria, com base em uma coisa, com base em sua onisciência. Ele tem todo o conhecimento. Ele pode conhecer perfeitamente tudo aquilo que é conhecível. Paulo está declarando: eu me maravilho, eu estou impactado depois de olhar para todo o cenário do pecado e ver a maneira soberana, a maneira perfeita, sábia de Deus agir. Eu estou profundamente impactado, maravilhado na profunda riqueza da onisciência de Deus. O reformador francês João Calvino, olhando para este versículo, ele diz algo que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele diz: Paulo, movido pela palavra e pelo Espírito do Senhor, sentindo-se finalmente dominado pela sublimidade de tão profundo mistério, nada mais pode fazer senão ponderar e exclamar que as riquezas da sabedoria de Deus são demasiadamente profundas para que a nossa razão seja capaz de sondá-las. Perceba, igreja, toda esta doxologia, você conhece. Toda esta adoração, ela foi motivada pela visão da desgraça humana, que é vencida pela graça divina. Igreja, o que o Evangelho está nos ensinando não importa o pior cenário possível, não importa a maior catástrofe que se abata sobre a vida daqueles que Deus decide amar, Deus continua sendo quem Deus é. Ele não muda. Não existe catástrofe que possa afetá-lo. Não existe dificuldade, não existe problema que possa diminuir os seus atributos, o que ele é. Ele é totalmente sábio, igreja. Ele de fato sabe o que fazer e o seu agir é perfeito. Ele usa meios perfeitos para trazer respostas perfeitas, segundo a sua vontade. E nós não temos como conhecer a extensão, a profundidade desta sabedoria e deste conhecimento de Deus, porque Ele é quem domina todo o conhecimento. Mas isso tem a ver conosco. Nós podemos confiar nisto. Nós não precisamos dominar todo o conhecimento. Nós precisamos confiar naquele que domina o conhecimento de todas as coisas, naquele que é sábio em seu agir, naquele que tem poder soberano de tal forma que pode superar toda e qualquer adversidade que se levante contra o seu povo. Ele salvou você. Você é crente. Deixa eu perguntar a você. Você acha que ele não sabe o que está fazendo com a sua vida? Você acha que ele salvou você para deixar você no barco, à deriva no mar? Não. Ele salvou você. Ele escolheu você. Ele separou você dentre os povos. Ele amou com amor eterno. E ele sabe exatamente o que ele está fazendo com você. A maneira como ele está conduzindo a sua vida. E você pode confiar e descansar nisso. E olhar para as circunstâncias que cercam a sua vida e dizer: Senhor, eu não sei aonde esse caminho vai me levar. Mas eu posso te dizer, profundidade da riqueza. Tanto da tua sabedoria, porque o Senhor sabe o que faz, como do conhecimento do Senhor. Mas então a segunda parte do versículo 33 nos diz: quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, diz a versão revista e atualizada, são os seus caminhos. É interessante a intercalação dessas duas palavras. A primeira palavra que aparece em nossas versões portuguesas é insondáveis, que também poderia ser traduzida por sentenças, não é? Quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são as suas sentenças, são os seus desígnios, são os seus decretos. Estes não podem ser pesquisados, eles não podem ser sondados. Nós não podemos nos deter, nos dar o trabalho de sondar, vamos entender o decreto de Deus. Vamos entender a sua forma soberana de agir. Não.
segundo esta parte do versículo 33, nós não podemos conhecer, eles são insondáveis. Nós não podemos adquirir o conhecimento dos decretos de Deus ou do decreto eterno de Deus através da nossa pesquisa, do nosso esforço. A vontade de Deus não pode ser encontrada, conhecida por uma pesquisa autônoma. Eu vou conhecer a mente de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus. Não! A vontade de Deus não pode ser conhecida a menos que Ele queira revelá-la, a menos que Ele queira fazer com que a sua vontade seja conhecida. Mas a segunda expressão nessa porção do versículo é: e como inescrutáveis os seus caminhos. E por que eu disse a você que é interessante? Porque essas duas palavras, na sua língua original, têm basicamente a mesma raiz. Entretanto, elas têm leves significados que se complementam. Se por um lado, a primeira palavra é as suas sentenças, os seus desígnios, os seus decretos não podem ser pesquisados, aqui é o rastro do seu caminho não pode ser seguido. Não pode ser traçado. O Espírito Santo está nos dizendo que os homens não podem seguir a Deus, não podem dominar os seus caminhos, contar os seus passos, não podem ir atrás dele. A mente curiosa, a mente especulativa, que quer dominar Deus, que quer conhecer Deus, e quer dizer eu conheço a Deus, eu entendo a Deus, ela se perde. Não há detetive neste mundo que possa seguir Deus e desvendar os seus mistérios. Não há. Paulo entende isso. Mesmo quando Deus se deixa encontrar, ele não pode ser compreendido a menos que ele se revele. A menos que ele se revele salvificamente. Ele abra o entendimento, como por exemplo ele fez com Lídia, na cidade de Filipos. Então, diante dessas verdades que expressam características de Deus, atributos, emblemas, o apóstolo Paulo faz 3 perguntas. 3 perguntas as quais ele nem se preocupará em responder, são perguntas retóricas. O versículo 34 nos diz, a primeira parte: quem conheceu a mente do Senhor? E quando você olha para a Escritura, você observa que conhecer na Bíblia também é uma expressão idiomática que expressa a intimidade. Então aqui nós podemos pensar quem se tornou planejador junto com Deus, quem foi íntimo com Ele. Quem conheceu a extensão, o peso, a medida da sua mente, do seu entendimento? Essa é a primeira pergunta. Quem foi capaz de conhecer a mente de Deus? É interessante porque a ciência declara abertamente nos nossos dias que a mente humana é um grande mistério. Um dos maiores mistérios do nosso corpo é a nossa mente. Nós não conhecemos, o fato é este. Mas ainda há aqueles que se acham capazes de conhecer intimamente a mente de Deus. Outros dizem: não, eu não adoro a Deus, eu não faço parte da igreja, eu não acredito nesse Deus que é pregado pelos pastores nas igrejas evangélicas, por exemplo, porque, afinal de contas, eu não sou capaz de compreender a Deus, eu não entendo a sua forma de agir, eu não consigo compreender um Deus que ama e, ao mesmo tempo, um Deus que pune, um Deus que salva e, ao mesmo tempo, um Deus que permite, que deixa, que condena pessoas. Não. Então, nós temos dois grupos. Pessoas que se acham conhecedores da mente de Deus e pessoas que até admitem: não conheço a mente de Deus, mas também, por causa disso, o dia que eu conhecer a mente de Deus, eu vou servi-lo. Tanto um quanto o outro são rebeldes. Rebeldes são aqueles que pensam assim. Aqueles que pensam que podem conhecer a mente de Deus. Rebeldes, aqueles que de fato reconhecem que não têm condições de conhecer, mas que por conta disso não vão servi-lo, não vão se colocar debaixo da sua vontade, do seu senhorio. Deus é magnífico, irmãos, mas ele também é incompreensível em seu ser. Ele também é incompreensível em toda a sua obra de criação e redenção. Ele é incompreensível, insondável. E o coração regenerado, ele entende isso, ele se rende a esta verdade e o adora dizendo: ó Senhor, quão insondável tu és. É o que está acontecendo com o apóstolo Paulo, porque aconteceu em Davi, no seu salmo.
Quem foi o seu conselheiro? Nos diz o versículo 34. É a segunda pergunta. Quem tornou-se? Quem surgiu? É isso que significa essa expressão. Quem foi que apareceu na história? Quem foi que chegou no estágio? Quem se apresentou em público e disse: eu fui conselheiro de Deus? Perceba, igreja, a maior mente do Novo Testamento. Aquele que é considerado por muitos uma das maiores mentes de toda a Escritura, ele faz essa pergunta retórica. Paulo está perguntando: quem foi seu conselheiro? Quem pode chegar a este nível, a este estágio de conhecer a mente de Deus? Devemos lembrar disso, igreja do Senhor. Quando o Senhor agir de sua forma misteriosa, trazendo sobre as nossas vidas a sua vontade, que muitas vezes causa dor, que muitas vezes tira algo de nós, antes de questionarmos a Deus e perguntarmos por quê, antes de ousarmos lá no íntimo, sem ninguém ouvir, queremos reprovar a Deus, queremos dar conselhos a Deus como se Ele precisasse, devemos lembrar, nós não estamos nesse nível de dar conselho a Deus. Nós não chegamos a esse estágio e nunca chegaremos. Assim é a vida do crente. Assim pensa um coração regenerado, uma mente transformada. O apóstolo Paulo não foi o primeiro a reconhecer isto, a ser usado pelo Espírito Santo para deixar registrado isso para a minha vida e para a sua vida. Veja, Isaías capítulo 40, versículos 13 em diante, o Espírito Santo nos diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Diz Isaías, capítulo 40, no versículo. Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? E então, no versículo 35, nós temos a terceira pergunta. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Essa expressão também poderia ser traduzida: quem o subjugou? Quem o obrigou a receber? De modo que tornou-se devedor, para que depois o chamasse em contraposição e dissesse: o Senhor está me devendo. É isto que essa expressão quer dizer. O Espírito Santo está reafirmando através de Paulo, que já fora dito também anteriormente no Antigo Testamento. No auge final da humilhação de Jó, no capítulo 40, versículo 11, o próprio Deus pergunta: quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu, disse Deus a Jó. Portanto, o que o Espírito Santo está nos ensinando nesta terceira pergunta é: ninguém pode coagir a Deus para que ele se torne devedor. Deus não deve nada. E Deus não deve provar nada a ninguém. Isso inclui a mim e a você. Deus não nos deve absolutamente nada, irmãos. E Deus não tem a menor obrigação de nos provar nada. Ele faz tudo segundo a sua vontade, para a sua própria glória e para o nosso bem. Mas não porque ele nos deve. Não, ele não nos deve. Ele não nos deve tempo. Senhor, por que ainda não? Ele não deve isso a mim e a você. Ele não nos deve algo objetivo. Senhor, por que isto não? Eu não queria mais nada, Senhor. Eu não queria nem dinheiro. Eu não queria nem saúde. Eu só queria isto aqui. O Senhor não nos deve absolutamente nada. Ele é autossuficiente. Outra característica pessoal que ele revela para nós na sua palavra. De modo, irmãos, que nós conseguimos facilmente concluir com esta terceira pergunta: que ninguém tem nada a dar àquele
a quem tudo pertence. Como é que eu posso dar algo a alguém que já tem tudo? Às vezes nós somos pegos em situações como essa, não é? Você quer dar um presente para uma pessoa, essa pessoa é uma pessoa abastada, você fica pensando, o que eu vou dar para essa pessoa de presente, não é? Não há nada que nós possamos dar a Deus, porque absolutamente Ele tem tudo. Concluímos, irmãos, que Deus não deve nada absolutamente a ninguém. E a sua criação, em contrapartida, lhe deve absolutamente tudo. Se por um lado Deus não é devedor de mim e de você em absolutamente nada, nós somos, não só nós, seu povo redimido, mas toda a sua criação lhe deve absolutamente. E o que isso deve causar em mim e em você, povo de Deus? Assombro. Espera aí, eu preciso tratar esse Deus com toda a reverência. Eu preciso não só tratá-lo pelo seu poder, pelas obras de suas mãos, mas eu também preciso colocar diante dele em submissão e humildade por tudo aquilo que ele fez por mim, tudo aquilo que ele faz por mim. Assombro, mas também gratidão. Humildade nos nossos corações, até para que nós possamos nos apresentar diante dele em culto, em oração, em súplica. Isso deve fazer lembrar Salmo 46, versículo 10, nos aquietar diante deste Deus. Então nós devemos chegar, irmãos, à inevitável conclusão e unir as nossas vozes à do apóstolo Paulo no versículo 36, que nos diz, porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A expressão que na nossa versão portuguesa é traduzida por dele ou ele, significa literalmente ele próprio, não é só ele, mas é ele próprio. E essa palavra, ela é empregada de maneira direta à pessoa de Deus, 9 vezes nesses 4 versículos, 9 vezes. De modo que Deus é o centro desta doxologia, desta adoração, do louvor deste cristão, deste crente, chamado Paulo. Mesmo no cenário mais caótico, efeitos do pecado sobre a humanidade, nós encontramos Deus revelando o seu caráter. E isto inevitavelmente nos leva, impactados, a adorá-lo. Tudo passa, irmãos, a ser periférico. Deus é o centro. Ele é o centro do universo. Não nós. Não os nossos problemas. Não as nossas demandas. Esta lição é muito didática, muito prática, muito contextual para a nossa vida hoje. Às vezes nós alegamos que nós não estamos com a nossa vida espiritual, devocional, particular ou comunitária afetada, porque afinal de contas nós estamos cercados de caos, de muitos problemas que tiram a nossa paz, que afetam a nossa fé, e eu não estou dizendo que nós não estamos sujeitos a passar graves problemas nessa vida, mas nós dizemos, nós não temos condições de oferecer ao Senhor a nossa doxologia, a nossa adoração, o nosso culto, porque afinal de contas nós estamos cercados de problemas. Quando nós olhamos para esta doxologia e entendemos de onde foi que ela surgiu, o que foi que produziu isso no coração deste crente chamado Paulo, então nós podemos aplicar isso para a nossa vida. E podemos pedir ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque talvez hoje eu não esteja passando por um problema muito grave, muito sério, mas Senhor, se o Senhor enviar ventos, de modo que as ondas se levantem e venham contra o barco da minha vida, Senhor, não me deixar de adorá-lo. Concede-me a força que eu preciso para derramar copiosas lágrimas, mas na tua presença. Copiosas lágrimas no meu quarto de oração. Urros na tua presença em meio ao teu povo. Não existe, querida igreja do Senhor, não existe cenário que possa nos afastar da presença do Senhor, se nós temos o nosso coração permeado pela sua palavra. Então fica um pouco mais fácil nós compreendermos o que aconteceu com Paulo e Silas
lá na prisão, no cárcere interior na cidade de Filipos. Como é possível esses homens, com as suas costas abertas pelas chibatadas, e ainda assim oferecerem ao Senhor o seu culto? Ainda assim oferecerem ao Senhor a sua doxologia? Como é possível? É possível, irmãos. Graça de Deus nos permite, quando nós entendemos que Ele é o centro. Quando nós entendemos que tudo, absolutamente tudo, passa a ser periférico. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o testemunho de um dos pais, não é, que perdeu seu filho na tragédia lá em Blumenau. Me parece que ele é soldado, não sei se bombeiro. E então ele deu um testemunho emocionado, mas um testemunho muito firme, dizendo que o seu desejo era que a graça de Deus alcançasse o assassino. E ele se identificou como um cristão e ele disse: eu não posso condená-lo. Eu não posso querer outra coisa para a vida dele, senão que ele se arrependa do seu pecado e que ele conheça Cristo como seu Salvador. Eu fiquei impactado juntamente com Thaís, minha esposa, ao ouvir as palavras daquele pai. Em vários momentos ele teve que segurar a voz embargada. E quando aquele testemunho, aquele relato passou, eu disse a ela: é a graça de Deus que pode fazer isso. É só a graça de Deus. É só a ação do Espírito Santo de Deus trazendo ao coração deste crente aquilo que ensina a palavra de Deus. Vida, perda, é uma dor que não pode ser medida, eu não faço ideia da dor que aquele homem estava sentindo, está sentindo ainda. Mas como é possível? Só é possível quando nós entendemos que tudo passa a ser periférico. Central é o Senhor. Ele é o centro. Ele é o centro do universo. É o centro das nossas vidas. Por isso, a Ele, pois, a glória eternamente. Glória, doxa. No Novo Testamento sempre vai expressar boa opinião. É isso que significa essa palavra de maneira literal. Mas não é só ter uma boa opinião sobre Deus. É uma boa opinião que nos leva a ofertar a Ele louvor, honra, esplendor, excelência, dignidade, majestade. Dedicar tudo aquilo que nós temos, com todas as nossas faculdades, com tudo o que nós somos, oferecer a Ele glória. Aquele a quem pertence todas as coisas. Aquele que é o detentor exclusivo de toda glória. Lembre-se disso, igreja. A Ele, pois, a glória. A glória não pertence a mim. A glória não pertence a você. A glória não pertence à igreja, nem à sua liderança. Não. A glória não está na filosofia. Não está na razão. Não. A glória não está na sabedoria. Em absoluto, não. A glória pertence exclusivamente a Deus. Irmãos, isso estava tão claro na mente pré-reformadores, reformadores e dos pós-reformadores, assim podemos chamar, que houve o resgate desse princípio. No pilar sole deu glória. A igreja, por meio da ação do Espírito Santo, vai resgatar esse princípio bíblico. A glória pertence àquele que é o autor, aquele que é o executor, aquele que é o consumador de toda a obra da criação, da redenção e da consumação. Glória somente a Deus. E nós somos herdeiros dessa herança bendita, dessa herança bíblica que vem sendo defendida pela igreja do Senhor ao longo da história. Por isso, eu e você precisamos crer. A Deus toda a glória somente. A sua posição de glória permanece e permanecerá inalterada para todo sempre. O Senhor tem, irmãos, revelado a nós, aos homens, de maneira especial e salvífica ao seu povo ao longo da história, mas não só como Criador, também como Redentor. Eu falo isso novamente porque a autorrevelação de Deus, como eu já disse no início da nossa exposição, ela tem uma dupla função, um duplo propósito. Primeiro, produzir em nós teologia, conhecimento de Deus, discurso, não é? Narrativas sobre o próprio Deus, trazer para nós fé,
de fato trazer para nós conhecimento de Deus, mas não para por aí. Se você receber pregação fiel, pura da palavra de Deus, se você adquirir conhecimento de Deus e parar por aí, está errado. Você não está usufruindo de todo o propósito pelo qual Deus se revela. O primeiro propósito é esse, sim. O segundo propósito é levar você a adorá-lo. É fazer você ficar impactado, assombrado pela sua própria pessoa, pelo seu próprio ser e, inevitavelmente, adorá-lo. Perceba, igreja, não se pode adorar a Deus de maneira correta e que lhe seja agradável sem conhecê-lo. Não há. Mas, por outro lado, não se tem como conhecer a Deus e não adorá-lo. Aqueles que o conhecem são impactados pela sua pessoa, pelo seu ser. E, inevitavelmente, oferecem a Ele a sua adoração. Eu menciono isso para perguntar a você, para que você mesmo se pergunte, para que você, olhando para o espelho da palavra de Deus, se pergunte hoje: eu tenho buscado conhecer a Deus? Eu tenho buscado aproveitar as oportunidades graciosas que Ele tem me concedido como crente para conhecê-lo mais? A partir disso, que o conhecimento de Deus tem produzido na minha vida? Qual é o benefício que eu tenho extraído desse conhecimento? Eu hoje conheço mais a Deus e, consequentemente, eu estou mais humilhado e humilhada em sua presença. Isso tem inundado o meu coração e quanto mais eu o conheço, mais eu desejo conhecê-lo, mais eu quero me aprofundar, mais eu quero mergulhar na profundidade, na extensão desta riqueza, do seu conhecimento, da sua sabedoria, do seu ser. Tente para isso, igreja, porque, infelizmente, algumas igrejas que dizem ser cristãs esquecem daquilo que vocês estão ouvindo hoje. Discursam, mas o discurso já não é mais o evangelho. O Deus que muitas comunidades que se autodenominam igreja, Deus que essas comunidades têm apresentado já não é mais o Deus cheio de glória e de majestade. Ao contrário, oferecem um Deus fraco, um Deus materialista, um Deus subserviente que é capaz de ser colocado nas mãos dos homens, de modo que os homens possam manipulá-lo. Esse Deus é muito agradável, um Deus diminuto. Como igreja, nós precisamos, então, não só usufruir dos benefícios desta maravilhosa doutrina, mas nós precisamos declarar aos homens: homens, vocês não são mais sábios do que Deus. Vocês não podem, homens, fazer seleção daquilo que vocês aceitam ou não da sua palavra, daquilo que ele revela de si mesmo. Amados, como igreja, nós precisamos alertar aqueles que pensam que são capazes de sorrateiramente conhecer a Deus, conhecer os seus caminhos ocultos, ou então aqueles que pensam que entendem perfeitamente o agir de Deus. Devemos pregar para esta humanidade caída em pecado. Você precisa pregar para os seus familiares que ainda não conhecem a Cristo, para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho, para todos aqueles que o Senhor permitir. Você precisa dizer basta. Você não deve achar, não deve pensar que Deus é devedor seu, ou de alguém, ou de qualquer outra pessoa. Basta, você não pode pensar que você pode cobrar a Deus pelos problemas que você passa, culpá-lo pela maldade do mundo. Não faça isso. Você, como igreja, precisa pregar o evangelho e dizer: não há quem possa fazer contraposição a Deus. Isso é um pecado terrível. Você está equivocado no seu conceito de Deus, naquilo que você acha que conhece dele. Nós precisamos, portanto, irmãos, pregar o evangelho. Chama pecadores ao arrependimento, a olharem para a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento do único Deus, e a partir disto se renderem a Ele e adorá-lo. Eu quero encerrar essa mensagem me dirigindo a dois grupos de pessoas nessa noite. Primeiro, eu queria me dirigir a você que está aqui hoje, visitando esta querida igreja, mas você ainda não é um cristão. De modo prático, você não reconhece que é um pecador
e que precisa de salvação e que encontra essa salvação exclusivamente em Deus, na pessoa do seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, que morreu para a remissão de pecadores. Eu quero me dirigir a você. Se você está nessa condição, ou se você já foi um crente, mas por razões pessoais decidiu afastar-se do Evangelho, da comunhão com a igreja, deixa eu dizer a você que você tem andado em profunda rebeldia contra Deus. E a sua condição é exatamente a condição inicial que nós temos o panorama no início da exposição. Você se rebela contra Deus, você faz da sua autorrevelação, a ira de Deus está sobre você, o juízo de Deus está iminente sobre a sua vida. E é por isso que você anda confuso ou confusa e você não consegue enxergar tão claramente o que para mim e para a igreja do Senhor é claro acerca do conhecimento de Deus. Você acha que conhece a mente de Deus e é por isso que você rivaliza contra Ele, dizendo, eu não aceito o teu evangelho? Você acha que você, consequentemente, é mais sábio do que Ele? E, consequentemente, você acaba não se rendendo e não adorando a esse Deus. Eu quero, em nome de Cristo, dizer que você está em pecado se você vive dessa forma. Se você acha que você conhece a mente de Deus, se você acha que você é mais sábio ou sábia do que Deus, se você acha que Deus não é digno do seu tudo, da sua adoração, você está mergulhado em profundo pecado. Eu quero chamar você ao arrependimento. Arrependa-se do seu pecado nesta noite. Saia da posição em que você se encontra, porque o juízo de Deus é certo. Ele é iminente sobre a sua vida. E apenas à sombra da cruz, apenas à sombra do sacrifício de Cristo Jesus, você pode ser salvo e salva da condenação vindoura. Arrependa-se do seu pecado, antes que seja tarde demais. Porque hoje você já está distante de Deus e do conhecimento de Deus. E se você permanecer nessa condição, você permanecerá distante dele. Você não experimentará do deleite que é conhecer a Deus milimetricamente, sem pressa. Nós teremos toda a eternidade para continuar vivenciando aquilo que o Espírito Santo nos trouxe através da profecia de Joel, capítulo 6, versículo 3. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não deixe para amanhã. Entregue-se a Cristo hoje. Reconheça os seus pecados e comece a conhecer a Deus da maneira que Ele mesmo se revela. Não há outro caminho. Mas também quero me dirigir a você, igreja do Senhor. Nas aflições que você passa, que você enfrenta, tenha muito cuidado para você não olhar para o mundo ao seu redor e acabar sendo tentado ou tentada a achar que o mundo que você vive, que o cosmo a qual você está inserido não pertence a Deus. Eu sei que a tentação é muito grande de nós passarmos por aflições e acharmos que Deus nem pensa, dirá ter mente, né? Ter uma mente, ter sabedoria, ter conhecimento. É uma tentação muito grande e às vezes bate à porta do nosso coração. Mas não se esqueça, a igreja do Senhor. Não importa o contexto que você esteja vivendo. Não importa o quão pareça que Deus não está olhando para você. Não importa o tempo de silêncio que você está experimentando, no sentido de a resposta de Deus que você está aguardando. Não importa. Deus é Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus de toda a eternidade. Molde a igreja do Senhor todos os dias. Coloque o óculos do Evangelho, as lentes do Evangelho e enxergue o mundo, o cosmo, a partir do que o Senhor revela a partir da sua palavra. É muito interessante, porque o capítulo 12, os versículos que sucedem esses versículos que nós acabamos de ler, nos diz: o Espírito Santo, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Esse é o culto racional. E aí o versículo 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar o quê? Qual é a boa vontade de Deus. Não esqueça disso, amada igreja que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Seja grata. Seja grata ao Senhor por tão grande salvação que alcançou você. Você lembra de Davi? Quando ele clama a Deus e pede: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. O que você acha que ele está pedindo a Deus? O que você acha que o Espírito Santo está ensinando a mim e a você, a igreja do Senhor? Saber que esta salvação bendita, ela, pelo poder, pela sabedoria, pelo conhecimento de Deus, pelos seus insondáveis caminhos, pelo seu decreto, foi vencida. Foi vencida pelo poder do próprio Deus. Não existe alegria que possa inundar o coração de um crente maior, uma alegria maior do que esta. Saber que nós fomos alvo da graça, do amor, do cuidado paternal de Deus. Nós fomos adotados. Lembre-se, a salvação alcançou você. Dê as mãos ao profeta Abacuque. Olhe a Babilônia vindo, o problema se aproximando. E diga: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, que não haja ovelhas no aprisco, ainda assim, eu me alegrarei. Eu exultarei em quem? No Deus, não da minha prosperidade, não da bonança, não das águas tranquilas, mas no Deus da minha salvação. Ó profundidade da riqueza deste Deus. Proclamem, portanto, Igreja do Senhor, a grandeza do nosso Deus e se deleitem na sua pessoa, louvando a Ele em todo. O Espírito Santo de Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. O que poderemos dizer a Ti? Mais uma vez, te perguntamos, como nesta noite já lemos, já ouvimos a Tua voz. Somos nós, diante do... Ah, Deus. Deus grande, excelso, magnífico, sublime. Nós te rendemos graças pelo dom da salvação. Te rendemos graças porque o Senhor limpou completamente as trevas da ignorância que nos afastavam do conhecimento do Senhor. E o Senhor fez isso de modo tão maravilhoso. O Senhor nos assombrou, trazendo a nós a iluminação da Tua palavra e mostrando a nós a nossa real condição como pecadores. Que choque terrível nós tivemos. Muito superior a isto. Nós fomos impactados com o conhecimento do Senhor. Nós achávamos no passado que conhecíamos ao Senhor. Nós achávamos que de fato sabíamos com quem nós estávamos lidando. Mas só quando o Senhor rendou os nossos olhos, só quando nós reconhecemos pela iluminação do Teu Espírito os nossos pecados e nos rendemos aos pés da cruz, só então nós começamos a ter ao Senhor. Nosso coração se abra, ó Deus, diante do Senhor. Perdoe quando às vezes tememos falsos deuses, quando somos tentados e queremos nos dobrar a falsas divindades, como as riquezas, prazeres. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos ajude a continuarmos deleitosamente conhecendo ao Senhor. Crie cada vez mais em nós fome e sede de conhecer ao Senhor. Não há lei contra isto. Não há lei conhecermos mais ao Senhor e sermos mais cheios do Teu Espírito. E, ó Deus, concede-nos bênção, graça. Quanto mais Te conheçamos, mais humilhados ficamos. Mais Te adoremos com tudo o que temos e com tudo o que somos.
Ó Deus, aviva-nos pelo conhecimento de Ti mesmo. Faz de nós homens e mulheres apegados ao Senhor, a Tua palavra, a Tua voz. Homens e mulheres que dialogam com o Senhor, não só pactualmente no culto, mas em nossas devoções pessoais. E, ó Deus, rogo por aqueles que aqui se encontram e que estão afastados dos Teus caminhos, que deixaram com que o sol da adversidade sufocasse a raiz da semente do Evangelho que foi semeada em seus corações. Ó Deus, traz, Senhor, restauração. Traz, ó Deus, novamente amor, o primeiro amor. E aqueles, ó Deus, que chegaram aqui numa condição arrogante, achando que conhecem ao Senhor, sem sequer nunca terem reconhecido seus próprios pecados e nunca terem se prostrado diante de Cristo. Ó Deus, segundo a tua ação soberana, a ação do teu Espírito, produz salvação. Chama da morte para a vida. Produz aquilo que nós homens não podemos produzir, ó Espírito Santo de Deus. Assim nós te oramos, agradecidos pelo privilégio que temos de olhar para o futuro, para a eternidade que nos aguarda e saber continuaremos conhecendo, nos deleitando, tendo no Senhor nosso deleite para todo sempre. Assim nós te oramos. Em nome de Jesus, nosso Senhor.